Ninguém está pronto para o que acontece depois da morte. Eu vi com meus próprios olhos. A maioria das pessoas passa a vida inteira evitando pensar no que acontece depois da morte. Mas e se eu te dissesse que tem algo muito mais profundo, real e inevitável esperando do outro lado? Não estou falando de uma teoria ou de uma crença popular. Estou falando de algo que senti na pele. Algo que vi com os meus próprios olhos. A morte, ao contrário do que muitos pensam, não é o fim. É o início de algo que ninguém está preparado para enfrentar. E o pior, ninguém te avisa sobre isso. Ninguém te alerta sobre o que realmente acontece quando o coração para de bater. Quando os olhos se fecham pela última vez. Quando a alma se desprende. Fique comigo até o fim, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente sua visão sobre a vida e principalmente sobre o que vem depois dela. Eu sempre fui uma pessoa cética. Cresci ouvindo que a vida era tudo o que tínhamos e que depois da morte só restava o esquecimento. Sem céu, sem inferno, sem julgamento. Apenas o nada. E eu vivia como se isso fosse verdade. Nunca liguei. Para questões espirituais, nunca busquei respostas além da lógica e da razão. Até o dia em que eu morri. Isso mesmo. Eu morri. Não por muito tempo. Foram exatos 7 minutos e 34 segundos. Tempo suficiente para entender que tudo o que eu acreditava estava errado. Tempo suficiente para ver o que ninguém mais vê. Tudo começou numa manhã comum. Estava dirigindo para o trabalho quando um caminhão invadiu a pista contrária e me atingiu de frente. O impacto foi brutal. Meu corpo foi jogado contra o volante e, num piscar de olhos, o silêncio. Nenhuma dor, nenhum som. Apenas uma escuridão absoluta. Eu tentei gritar, mas não tinha mais voz. Tentei respirar, mas não havia ar. Só o vazio. Um vazio tão denso que parecia me engolir por completo. Então aconteceu. Eu vi meu próprio corpo dentro do carro destruído. Eu estava ali e ao mesmo tempo não estava. Era como se eu flutuasse acima da cena, observando tudo de fora. Vi os paramédicos tentando me reanimar. Vi o desespero nos olhos de uma mulher que chorava ao lado da ambulância. Vi meu sangue escorrendo lentamente pelo asfalto. Foi aí que eu percebi. Eu tinha saído do meu corpo. E naquele momento eu senti um arrepio indescritível. Porque apesar de não ter mais corpo físico, eu continuava consciente. Eu sentia medo, sentia frio, sentia culpa. Uma culpa que eu não sabia de onde vinha, mas que me apertava por dentro como uma corrente invisível. Foi então que uma espécie de neblina começou a me cercar. Densa, pesada, sufocante. Eu não conseguia ver nada além daquele breu. E uma sensação estranha tomou conta de mim, como se eu estivesse sendo puxado para algum lugar, contra a minha vontade. Quanto mais eu tentava resistir, mais forte era a força que me arrastava. Não era um túnel de luz como muitos descrevem. Era o contrário. Era um abismo. Um vazio, escuro que parecia me chamar pelo nome. E eu comecei a lembrar de coisas que havia feito. Palavras ditas com crueldade, mentiras que contei, pessoas que magoei, erros que escondi por anos. Era como se todas essas memórias me acusassem, me expusessem. E ali, naquela escuridão, não havia como mentir, nem como fugir. Eu estava nu diante da verdade que sempre tentei ignorar. E quanto mais essas lembranças vinham, mais pesado eu me sentia. Como se estivesse afundando num mar de arrependimento. Você já se sentiu totalmente impotente? Já sentiu que não tem mais controle nenhum, nem sobre o que você é, nem sobre para onde está indo? Eu senti isso. Uma impotência desesperadora. Uma dor que não era física, mas existencial. Eu sabia que algo estava vindo. Algo que eu não conseguia ver, mas que se aproximava. E com isso, uma voz dentro de mim, quase sussurrada, dizia: "Você teve sua chance." Essa frase ecoou dentro de mim como uma sentença, porque naquele instante eu entendi. O que acontece depois da morte não depende do que você acredita, depende do que você fez com a vida que recebeu. E se você acha que isso é apenas fruto da minha imaginação, espere até ouvir o que aconteceu depois.
A sensação de estar sendo julgado por mim mesmo era insuportável. Não havia ninguém ali me apontando o dedo, mas era como se cada lembrança, cada escolha errada, cada vez que ignorei alguém pedindo ajuda, pesasse sobre mim como pedras amarradas ao meu espírito. E quanto mais eu mergulhava naquela escuridão, mais eu percebia que estava sendo levado para algum lugar. Mas esse lugar não era paz, nem descanso. Era punição. O medo tomou uma forma quase física. Eu não via rostos, mas sentia presenças, entidades que me observavam, que sabiam quem eu era. Elas não falavam, mas a energia que emanavam era de repulsa. Era como se eu fosse indesejado, como se tivesse atravessado um limite que não deveria ter sido ultrapassado. Eu tentei fugir, tentei voltar, mas não havia retorno. Não havia corpo para onde voltar. Eu era apenas consciência e arrependimento. O mais perturbador foi perceber que aquelas presenças pareciam se alimentar da minha dor. Quanto mais eu me desesperava, mais forte elas se tornavam. Eu não via olhos, mas sentia o olhar. Um olhar frio, penetrante, antigo, como se algo ali me conhecesse desde sempre. E ali, naquela profundidade do desconhecido, eu tive a certeza de que não estava em um sonho, nem em um devaneio. Eu estava em um lugar real, um lugar que existe para além da nossa compreensão, um domínio de consequências, onde nada pode ser disfarçado ou justificado, onde a alma é despida de qualquer fachada. E então, no meio daquele tormento, eu ouvi uma voz que não vinha de fora, mas de dentro de mim. Ela disse: "Você ainda não está pronto." E com isso, uma força me arrancou daquele lugar com violência, como se eu estivesse sendo puxado de volta para a superfície depois de quase me afogar. Senti um impacto, um choque. E, de repente, abri os olhos. Estava na maca do hospital. Havia gritos, médicos, luzes fortes. A dor voltou. O corpo doía, mas o espírito, esse havia sido marcado para sempre. Eu sobrevivi. Milagrosamente, disseram, mas a verdade é que eu fui devolvido. Eu não voltei porque minha hora ainda não tinha chegado. Eu voltei porque havia algo que eu precisava contar, algo que eu precisava avisar. A morte não é o fim, e não é uma passagem leve ou bonita para todos. Existe um tipo de juízo que começa no instante em que o coração para. Um confronto com tudo o que você foi e tudo o que você ignorou ser. E se você acha que a vida que você vive agora está isenta de consequências, está muito enganado. Nos dias que se seguiram, eu não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, eu era levado de volta àquele abismo. Aquela frase, "Você teve sua chance", não saía da minha cabeça. Era como uma sentença, martelando o tempo todo. Eu comecei a rever tudo. As pessoas que afastei, as oportunidades que desperdicei, a arrogância de achar que podia viver como quisesse, sem consequências. Eu tentei conversar com outras pessoas sobre o que vivi, mas poucos deram atenção. Outros riram, dizendo que era efeito do trauma, da medicação, da imaginação. Mas eu sei o que vi. E quem passou por isso não precisa da validação de ninguém para saber que foi real. A vida aqui parece mais densa depois que se vê o que existe do outro lado. É como se cada ato, cada escolha, cada palavra tivesse um peso diferente. Tudo que antes parecia banal, agora carrega um significado que antes eu ignorava completamente. E sabe o que mais me assusta? Saber que a maioria das pessoas vai viver exatamente como eu vivia, correndo, acumulando, buscando status, validando suas próprias escolhas erradas, achando que estão no controle, até que o tempo acabe. E aí, não vai haver mais explicação, nem chance de voltar atrás, porque o julgamento não vem de fora. Ele nasce dentro de você. No momento em que tudo termina, começa o acerto de contas. As pessoas evitam falar sobre a morte porque ela é a única certeza que todos têm. Mas a única verdade que ninguém quer encarar. E eu entendo. Porque encarar a morte é encarar a própria vida. É admitir que talvez a gente esteja vivendo do jeito errado. Que talvez
o tempo que estamos desperdiçando seja justamente o que vai nos condenar depois. Eu não fui para o inferno e também não vi o céu, mas vi a fronteira entre os dois. E o que separa uma alma da luz é o peso do que ela se tornou. O que eu vi não era fogo, nem castigo físico. Era algo muito pior: a ausência completa de esperança. Um lugar onde nada cresce, onde nada melhora, onde tudo é estagnação e culpa. Isso é o verdadeiro tormento. E poucos estão preparados para isso. Depois que voltei, a minha vida nunca mais foi a mesma. As pessoas ao meu redor não sabiam o que havia mudado em mim, mas percebiam no meu olhar um vazio. Não era tristeza. Era algo mais profundo, mais antigo. Eu já não reagia mais aos mesmos estímulos. Nada mais parecia ter cor, sentido, gosto. Era como se uma parte de mim tivesse ficado lá, naquele lugar sem nome. E talvez tenha ficado mesmo. Porque, apesar de estar vivo, eu me sentia incompleto. Um corpo devolvido com um espírito fragmentado. As risadas das pessoas me soavam ocas. Os diálogos pareciam repetitivos. E o tempo passou a me sufocar. Eu via nos segundos a contagem regressiva para todos. Sabia que todos ali estavam, andando em direção ao mesmo abismo que eu conheci. Só não tinham consciência disso ainda. Passei a observar mais. Cada rosto que cruzava na rua era, para mim, uma alma inconsciente da própria sentença. Vi crianças sendo criadas para o mesmo ciclo de cegueira. Vi idosos se agarrando a memórias enquanto o fim os chamava. Vi jovens desperdiçando vitalidade em vícios e distrações. E tudo isso me corroía por dentro, porque eu queria avisá-los. Queria gritar, alertar, implorar que parassem, que olhassem para dentro, que pensassem no que realmente vem depois. Mas não é assim que funciona. Ninguém escuta um louco. Ninguém quer ouvir sobre a escuridão quando está cercado de luz artificial. As pessoas querem consolo, não verdade. Querem promessas doces, não advertências amargas. E foi então que percebi. O maior castigo do retorno não era o trauma. Era a impotência. Mesmo com tudo o que vivi, eu continuava sendo apenas mais um no meio da multidão. Um rosto apagado no caos urbano. Às vezes achava que estava enlouquecendo. Comecei a me perguntar se aquilo, tudo realmente aconteceu, ou se foi apenas um delírio provocado pela morte clínica. Mas as lembranças vinham com uma nitidez que nenhuma alucinação conseguiria reproduzir. As vozes, os sons, o frio sem vento, a dor sem corpo. Eu me lembrava de tudo. E quando os pesadelos começaram, eu soube que não havia escapatória. Porque, agora mesmo acordado, eu não estava a salvo. Aquilo me seguia, me observava, me esperava. Eu podia sentir. Era como uma dívida não paga que pairava no ar. E quando eu pensava que nada mais poderia me assustar, comecei a ter visões durante o dia. Elas não eram constantes, mas quando vinham, paralisavam tudo ao meu redor. Era como se o tempo congelasse e uma janela se abrisse na minha mente. Eu via pessoas que já haviam morrido. Algumas choravam, outras gritavam e algumas apenas me encaravam com desespero, como se estivessem presas, suspensas entre o que foram e o que se recusaram a aceitar. Em uma dessas visões vi um homem, aparentemente em seus 50 anos, de terno, gravata, rosto marcado por décadas de orgulho. Ele estava ajoelhado, coberto de sangue que não era seu. Chorava, mas não pelos outros. Chorava por si mesmo, porque só depois de tudo, entendeu que viveu errado. E tarde demais. Essas visões me acompanharam por meses. Cada uma deixava uma marca, um peso, um lembrete, e eu comecei a perceber um padrão. Todas essas almas tinham algo em comum. Viveram como se fossem eternas, como se o amanhã fosse garantido, como se pudessem brincar com o tempo. Não importa a classe, o credo, o lugar. Todas cometeram o mesmo erro, ignoraram os sinais, e agora eram só fragmentos tentando me alcançar, tentando usar minha consciência como um grito que nunca foi ouvido. Eu passei a escrever tudo, anotar cada visão, cada detalhe, cada sensação, não para provar algo a alguém, mas para não enlouquecer, porque eu sabia que, se tentasse ignorar, aquilo me consumiria de vez.
O mais difícil foi perceber que eu ainda era o mesmo homem de antes. Com os mesmos pecados, os mesmos impulsos, os mesmos vazios. Só que agora, eu sabia o que me aguardava se não mudasse. E mudar era mais difícil do que eu imaginava. Porque não basta saber. É preciso enfrentar. É preciso quebrar padrões, desconstruir o próprio ego, silenciar as vontades. E tudo isso dói. Dói mais do que qualquer sofrimento físico. Dói reconhecer que você viveu errado. Que desprezou quem mais precisava. Que pisou em gente para subir. Que traiu a própria consciência por conforto. Que usou a fé como escudo e não como transformação. Dói olhar no espelho e ver que o reflexo sempre soube. Com o tempo, a escrita virou meu único refúgio. Os cadernos se empilhavam no chão do quarto, as folhas rasgadas pelas madrugadas em que eu não conseguia dormir. Escrever era como vomitar o veneno que crescia dentro de mim. Cada palavra era uma ferida aberta. Eu não esperava que alguém lesse aquilo. Era pessoal demais, sujo demais. Era o reflexo nu da alma que eu sempre escondi. Às vezes, eu me sentia um impostor, porque mesmo depois da experiência que tive, ainda tropeçava nas mesmas tentações, ainda guardava raiva, ainda julgava, ainda pensava em vingança. Era como se algo mais forte do que eu me puxasse de volta, como se um lado obscuro se recusasse a morrer. E talvez seja esse o maior dilema da existência: saber o caminho certo e ainda assim desejar o errado. Lutei contra isso todos os dias. Me afastei de velhos amigos. Rompi com ambientes que me empurravam de volta ao fundo. Desliguei a televisão. Evitei conversas vazias. Mas a solidão também é um tipo de tortura. Quando tudo silencia, é quando os gritos da alma começam. Eu me vi cercado de lembranças que não queria ter. Revivi momentos em que poderia ter escolhido diferente. Um abraço que não dei. Um perdão que neguei. Uma palavra que destruiu alguém e que nunca foi recolhida. Tudo isso vinha como fantasmas, batendo nas paredes do meu quarto à noite. E era ali, sozinho, que eu entendi que o verdadeiro inferno começa antes da morte. Ele nasce dentro da gente, no momento em que reconhecemos o mal que fizemos e não podemos mais voltar atrás. As visões começaram a mudar. Antes eram apenas fragmentos do além, mas agora eram acusações. Eu via rostos conhecidos, pessoas que feri, gente que me estendeu a mão e eu recusei. Comecei a ouvir vozes. Às vezes sussurravam meu nome no silêncio. Outras me chamavam pelo que eu era: hipócrita, covarde, orgulhoso. Eu tentava orar, mas as palavras não saíam. Como se minha voz estivesse interditada por um tribunal invisível. Eu lia a Bíblia, mas cada versículo parecia pesar contra mim. O que antes era consolo, agora era sentença. E mesmo assim, eu continuei. Porque ali, naquele desespero, entendi que se desistisse, tudo aquilo teria sido em vão. Eu precisava transformar a dor em redenção. Nem que fosse só um pouco, nem que custasse o resto da minha sanidade. Comecei a procurar pessoas que, como eu, haviam voltado da beira da morte. Encontrei algumas histórias parecidas. Uns falavam de luz, de paz, de encontro com anjos. Outros, como eu, viam apenas trevas, julgamento e ecos de condenação. Eu queria entender por que as experiências eram tão diferentes. E então percebi algo que me gelou até os ossos. Cada relato parecia refletir o estado da alma da pessoa antes de morrer. Os que cultivaram misericórdia encontraram descanso. Os que viveram para si mesmos encontraram desespero. A morte não nos transforma em algo novo. Ela apenas revela o que sempre fomos, quando todas as máscaras caem. E, ali sem corpo, sem mentiras, sem desculpas, só resta a essência. Crua. Eterna. Essa revelação me destruiu por dentro, porque percebi que, se eu tivesse morrido para sempre naquela noite, eu não teria sido salvo. Não importa quantas vezes frequentei uma igreja, quantas orações repeti, quantas vezes disse amém por conveniência. A verdade é que eu estava vazio. Era um religioso, não um arrependido.
Usava a fé como escudo para esconder o lixo que carregava. E foi por isso que, quando minha alma deixou o corpo, ela foi puxada para baixo, não para cima. Não foi injustiça. Foi justiça. Uma justiça que me confrontou sem piedade, que me despiu, que me esmagou. E agora eu tinha uma chance. Talvez a última. Mas o preço seria alto. Abrir mão do homem que fui e reconstruir do zero, como quem aprende a andar novamente. Mas ninguém te prepara para isso. Ninguém te ensina a reaprender a viver. É como nascer de novo, mas sem a inocência, com cicatrizes abertas e olhos que já viram demais. E a todo momento a tentação de voltar ao antigo eu se faz presente. Porque o velho caminho é confortável, conhecido, sedutor. E o novo caminho é estreito, cheio de dor, cheio de renúncia. Às vezes eu me pego chorando no escuro sem motivo aparente. Outras vezes, rio sozinho como se quisesse convencer a mim mesmo de que ainda há esperança. E talvez haja. Porque o simples fato de eu estar aqui contando isso já diz que algo dentro de mim quer viver, quer fazer diferente. Quer merecer o perdão que um dia roguei naquele lugar de trevas. Alguns dias, acordo com um peso inexplicável. Um silêncio mais denso do que o normal. Como se o tempo tivesse parado apenas para que eu lembrasse do que vi, do que senti, do que enfrentei. Ainda carrego aquela sensação de estar sendo observado. Não por algo físico, mas por uma presença que me cerca, como um juízo que ainda não terminou. Meus olhos mudaram. As pessoas notam isso. Dizem que estão mais fundos, mais intensos, como se escondessem uma tormenta por trás da íris. E é verdade. Porque uma vez que se vê o abismo, não dá mais para desver. Ele te acompanha. Ele te sussurra nas horas mais inesperadas. E a única maneira de calar esse sussurro é viver de maneira que ele nunca mais tenha motivos para te chamar de volta. Foi em uma madrugada dessas, entre lágrimas e orações mal feitas, que lembrei de um versículo que minha avó recitava baixinho antes de dormir. Ela dizia: "E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo." Hebreus capítulo 9, versículo 27. Eu nunca havia entendido o peso dessas palavras até sentir isso na carne. Porque todos achamos que temos tempo. Todos acreditamos que o fim é algo distante. Mas a morte não avisa. Ela não espera que você resolva suas pendências. Ela não espera que você perdoe, que peça perdão, que mude de vida. Ela simplesmente vem. E quando vem, já é tarde demais para fazer qualquer escolha. Esse é o ponto. A ilusão de controle é o que mais destrói almas. Vivemos como se fôssemos eternos, como se cada pecado pudesse ser deixado para depois. Mas o depois é uma mentira cruel. O depois é o laço que o inferno usa para prender os desatentos. E foi isso que me arrebentou. Eu não era um monstro. Eu era comum. Trabalhava, ria, tinha amigos, postava fotos com frases bonitas. E mesmo assim, dentro de mim, crescia uma escuridão que ninguém via. Porque a maior parte do mal não vem de pessoas declaradamente ruins. Vem de corações que se acomodaram, que silenciaram a consciência por tanto tempo que já não escutam mais nada. E é nesse silêncio que a condenação germina. Eu sei que muitos não vão acreditar em nada disso. Alguns vão dizer que foi delírio, trauma, efeitos colaterais de uma mente fragilizada. Que seja. Eu também duvidaria se estivesse no seu lugar. Mas essa dúvida, esse ceticismo, é exatamente o que me fez quase perder tudo. Foi por causa dela que eu ignorei sinais, que fechei os olhos para o que era óbvio. O mundo empurra a gente para a distração, para o barulho, para o conforto das mentiras bem contadas. E quando percebemos, já estamos longe demais para ouvir a verdade. Mas se você chegou até aqui ouvindo cada palavra, talvez ainda não seja tarde para você. A experiência que vivi não foi apenas uma advertência. Foi uma sentença suspensa. Uma chance que me foi dada por pura misericórdia, não por merecimento. E é por isso que estou aqui, expondo minhas falhas, meus pecados, minha nudez espiritual. Porque se isso alcançar apenas uma pessoa, uma única alma, e fizer com que ela questione a própria vida, seus caminhos, suas escolhas,
então já terá valido a pena. Porque talvez essa seja a missão agora: alertar, gritar para quem ainda pode ouvir, e lembrar que além da morte, não existe botão de reset. Não existe segunda chance, apenas eternidade. E ela já começou. Então pare, respire, olhe ao redor e reflita. Se tudo terminasse hoje, você estaria pronto? A resposta sincera a essa pergunta pode mudar tudo. Porque, no fim, não se trata de religião, de rituais, de aparências. Se trata do que habita no fundo da sua alma. Aquele lugar onde ninguém entra, onde nenhuma máscara alcança. É ali que Deus olha. É dali que Ele te chama. Mas Ele não força. Ele espera. Espera por um coração quebrantado, por um arrependimento real, por uma entrega completa. E talvez, só talvez, essa seja a sua última chance de ouvir esse chamado. Se essa história falou com você de alguma forma, não ignore esse sentimento. Comente aqui embaixo o que passou pela sua mente enquanto ouvia isso. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Você pode ser a última oportunidade de salvação dessa pessoa. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este, que vão além do entretenimento e tocam o invisível. E se você chegou até aqui, obrigado. Mas agora é com você. Que escolha você vai fazer antes que seja tarde demais?